Queridos irmãos e irmãs, paz e graça, os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe suas vidas. Que bom podermos nos reunir para adorar o nosso Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus mais uma vez, livro do profeta Miqueias. Vamos ler a palavra do Senhor, iniciando uma série de sermões neste livro. Miqueias capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Vamos orar? Altíssimo Deus, nós te adoramos nesta noite, te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás de estarmos aqui, reunidos, adorando o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, que nos acompanham de casa, pela internet. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes o teu povo nesta noite, neste ajuntamento solene, na Assembleia Pública. Sê tu conosco, ó Deus, nesta ocasião. Que a tua palavra alcance os nossos corações, cumprindo os propósitos para os quais tu mesmo, ó Deus, a destinaste. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Que tu fales ao coração do teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar a estudar o livro do profeta Miqueias. E ele trata de assuntos muito interessantes. Ele ataca o latifúndio, a justiça corrupta, a violência dos poderosos, a exploração dos pobres e a falsa religiosidade. Apenas para citar alguns temas palpitantes que nós encontramos no livro do profeta Miqueias. E toda essa rede de tópicos colocou alguns autores numa linha de interpretação, pendendo para uma visão sociológica do livro. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Júlio Paulo Tavares Zabatiero. No livro Miqueias, a voz dos sem terra. Ele, que é pastor presbiteriano independente, afirma o seguinte quando trata da proposta de leitura de seu livro. Abre aspas. Este é um comentário sociológico e popular. O que isto quer dizer? Em primeiro lugar, que as perguntas feitas ao texto não são as perguntas feitas pelo exegeta histórico-crítico. Por exemplo, forma literária, detalhes filológicos, história, fidedignidade historiográfica e outras coisas mais. Mas as perguntas feitas pelo exegeta sociológico, os grupos sociais presentes no texto, os conflitos entre os grupos, os projetos políticos em tensão, as funções sociais da religião ou as questões da ideologia e da utopia. Fecha aspas. Data vênia, a leitura e linha do aludido pastor, o profeta Miqueias não é um reformador social, nem tampouco um agitador do povo oprimido. Ele é um profeta que traz uma explicação espiritual para os problemas sociais. Toda desordem anunciada pelo profeta neste livro tem como causa o pecado. E o livro então começa anunciando uma testemunha fidedigna que acusa o povo. E essa testemunha é o próprio Deus. E é a partir desse tema que nós vamos estudar os 4 primeiros versos do capítulo 1, que abrem então o livro do profeta Miqueias. O tema do sermão de hoje é esse: uma testemunha fidedigna.
Eu convido você então a me acompanhar na leitura desses versos, na ponderação que faremos, para aprendermos sobre essa testemunha fidedigna. E em primeiro lugar, nós aprendemos sobre essa testemunha fidedigna que ela deve ser ouvida. Essa é a primeira lição que eu desejo partilhar com todos vocês sobre essa testemunha fidedigna. Essa testemunha fidedigna, que é o próprio Deus, deve ser ouvida. Observem comigo os dois primeiros versículos. Primeiro verso, número 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Vamos começar observando aqui algumas informações iniciais, inclusive sobre o profeta Miqueias. O livro começa afirmando que a palavra do Senhor veio a Miqueias em visão. O profeta tem um nome que era muito comum no seu tempo. Miqueias significa quem é como Yahvé. É um nome semelhante a Miguel, inclusive no seu significado. Quem é como Deus. O texto bíblico nos diz que o profeta é morastita, ou seja, oriundo de Moraste ou Moresete, que aparece no capítulo 1, verso número 14. Precisamente não se sabe onde se localizava essa cidade do profeta. Uns dizem que ficava a 30 ou 40 quilômetros de Jerusalém, ficava próxima a Gate, na Filístia. Mas não importa sabermos aqui com precisão onde era essa localidade. O que sabemos, pelas informações que temos no texto, é que o profeta Miqueias era do reino do sul, de Judá. O ministério dele foi longo. O verso 1 nos mostra que o seu ministério abarcou um período de 3 reinados: Jotão, Acás e Ezequias. Uma coisa interessante, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Alguns chegam até a dizer que eles nunca se conheceram. Talvez eles tenham sim se conhecido naquele período. O profeta Isaías, ele tinha uma função que era pregar na corte. Ele era um profeta palaciano, enquanto Miqueias era um homem do campo e entregava a mensagem do Senhor pelas ruas. Jeremias capítulo 26, verso 18, lá nos traz uma informação sobre Miqueias. Diz que quando Jeremias estava quase sendo preso, Miqueias então saiu em sua defesa. Ele profetizou então, pensando nesse contexto, entre o ano 737 ao ano 690 a.C. Ou seja, o seu ministério abarca então um período bem expressivo e se dirige de maneira muito específica tanto ao reino do norte como também ao reino do sul. A palavra dele é dirigida a Israel e também a Judá. O profeta Miqueias vê então em seu tempo a ruína do reino do norte. As 10 tribos chamadas de Israel, que foram devastadas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. E a mensagem desse profeta é uma mensagem dura. Ele denuncia o pecado do povo, todos os problemas sociais apontados pelo profeta no seu livro têm como causa primeira o pecado, a rebeldia, a desobediência. Versículo 2. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu
santo templo. Observem que a primeira palavra do profeta é ouvir. Ouvir. Há 3 grandes divisões literárias no livro do profeta Miqueias, que são marcadas pela utilização do verbo ouvir. Capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 1, capítulo 6, verso 1. 3 grandes blocos que são iniciados com um imperativo: ouvir. Miqueias está aqui reclamando atenção. Todo pregador deseja ser ouvido. Nenhum pregador emite suas palavras querendo não ser ouvido, observado. Miqueias tem algo muito sério a falar e por isso ele chama a atenção para que seja ouvido. É a palavra do Senhor que veio a ele, uma palavra que deve ser dirigida ao povo. E os seus ouvintes precisam de atenção, porque essa visão precisa ser bem compreendida. Meus amados irmãos e irmãs, há muita confusão, até mesmo entre evangélicos, sobre o que é receber uma palavra da parte do Senhor. O profeta não é alguém que está em transe, possuído por uma divindade estranha, ficando fora de si, como no espiritismo brasileiro, dizendo coisas que não seria capaz de dizer em sua normalidade. Não é isso. Ser profeta não é isso. Segundo a Bíblia, é alguém cheio do Espírito de Deus, mas tendo suas faculdades mentais, todas elas preservadas. Nós não podemos confundir revelação com psicografia espírita, não é isso. O profeta não é um alienado, é alguém lúcido, inteligente e habilitado por Deus a interpretar os sinais da história. Uma das palavras hebraicas para profeta é a palavra rodzé ou roé. E segundo o Gleason Archer, que é um estudioso do Antigo Testamento, cito, abre aspas, a implicação deste título era que o profeta não seria iludido pela aparência externa das coisas, nem pelas falsas impressões do mundo material, mas que perceberia as coisas conforme realmente eram do ponto de vista do próprio Deus. Fecha aspas. Ele fala diretamente às capitais, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, Samaria e Jerusalém. Mas a mensagem do profeta é para todos os povos, é para toda a terra, é para tudo o que ela contém, conforme o texto. E o Senhor aqui é anunciado como uma testemunha, e a palavra que o profeta utiliza para testemunha é testemunha de acusação. E essa testemunha é o próprio Deus. O Deus que sai do seu santo templo para então exercer esse papel. Ele tem uma acusação contra o povo. E essa testemunha, ela deve ser ouvida. Por quê? Porque ela é uma testemunha fidedigna. Somente Deus, fidedignamente, pode fazer uma acusação que seja justa. E é justamente isso que o profeta Miqueias está dizendo. Deus sai do seu santo templo para então realizar um trabalho de acusação contra Samaria, contra Jerusalém, contra todos os povos, contra a terra, contra tudo o que ela contém. Deus é juiz, mas Ele também é testemunha aqui. E por que Ele também faz o papel de testemunha? Porque só Ele é habilitado a testemunhar com justiça. E Miqueias está dizendo que essa testemunha deve ser ouvida. O mundo deve ouvir aquilo que Deus tem para falar. Essa testemunha deve ser ouvida.
As acusações que Deus tem contra o mundo pecador, contra todos aqueles que se rebelam contra Ele, são fidedignas, expressam com fidelidade, com verdade, a condição dos homens. Deus não acusa por capricho, Ele o faz por meio de sua retidão. É justamente por isso que Deus deve ser ouvido. Eu espero que nós estejamos sempre com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Se você nos acompanha pela internet, eu espero, pela misericórdia do Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos para que você ouça aquilo que Deus tem para o seu coração. O profeta Miqueias nos fala sobre uma testemunha fidedigna. É o próprio Deus. E em primeiro lugar nós aprendemos que essa testemunha fidedigna deve ser ouvida. Em segundo lugar, o texto nos diz que essa testemunha, uma testemunha fidedigna, deve também ser notada. Versículo número 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. O Senhor Deus, como testemunha fidedigna, que traz uma acusação verdadeira e justa contra Samaria, Jerusalém, todos os povos, a terra e tudo que ela contém, deve também ser notado. Vejam que o profeta afirma que o Senhor, essa testemunha fidedigna, o Deus soberano, sai do seu lugar. De que lugar? Versículo 2 já nos deu a resposta. Ele sai do seu santo templo. Essa testemunha não vem de qualquer lugar. Essa testemunha vem do Santo dos Santos, de sua morada. O texto então nos diz que essa testemunha sai do seu lugar. Sai de um lugar santo para realizar uma acusação justíssima. Ele sai, desce e anda. O que isso significa? O nosso Deus não é estático. O nosso Deus não é indolente. O nosso Deus não é uma divindade apática que não se preocupa com aquilo que ocorre no mundo. Miqueias vai tratar de exploração, de pobreza, de injustiça social, de corrupção, inclusive no meio da religião. E é importante Miqueias dizer que o Deus Todo-Poderoso, que se apresenta como uma testemunha fidedigna, não é um Deus apático, insensível, impessoal, que pouco liga para o mundo. O deísmo, que foi aquele famoso movimento da modernidade, acreditava que Deus era um ente de razão. Os filósofos deístas acreditavam em Deus. Diziam, ora, nada mais racional do que se admitir a existência de um Deus que criou perfeitamente todas as coisas. O movimento deísta acreditava nisso. Mas o deísmo não acreditava numa coisa, que esse Deus perfeitíssimo, que criou o mundo com toda a perfeição, com leis que o fazem funcionar adequadamente, ele não interfere no mundo, ele não interfere na criação. A grande imagem para explicar isso é do famoso filósofo francês Voltaire, que disse que Deus é como um grande relojoeiro. Criou uma máquina perfeita, deu corda nele, e ele funciona. Não precisa mais mexer.
O Deus dos deístas era transcendente, mas não imanente, ou seja, não interferia na realidade dos homens, na história, no mundo. Deus age no mundo, irmãos, é o que o profeta Miqueias está dizendo, muito antes de os deístas se manifestarem. E ele está dizendo que esse Deus, ele precisa ser notado. Ele deve ser notado no mundo, por quê? Porque ele age no mundo. Essa descrição que nós temos aqui não é uma descrição muito comum no Antigo Testamento. A referência de Deus saindo do seu lugar. Pouquíssimas vezes aparece no Antigo Testamento esse tipo de referência. Só para vocês depois darem uma olhada, vejam lá Êxodo capítulo 19, o verso 11 e depois o verso número 18. Quando o Antigo Testamento diz que Deus sai do seu lugar é porque a coisa está feia. É algo extremamente sério. E é isso que Miqueias está dizendo. E ele quer que essa testemunha fidedigna seja notada. Eu gosto muito, irmãos, do Salmo número 7, verso 11. Quando lá o texto diz que Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O Senhor Deus não é insensível àquilo que acontece no mundo, embora pareça isso às vezes. Muitas vezes nós pensamos que as coisas estão acontecendo e que Deus não está fazendo nada, que Deus não se interessa. Essa é a argumentação, é a crítica, é a decepção de muita gente. Diz, olha, esse Deus que vocês anunciam e pregam, Ele não faz nada. Tem criança sofrendo. Olha o que acontece com crianças de 10 anos. Olha o que acontece com recém-nascidos. Olha o que acontece com um trabalhador na rua. Olha o que acontece com um pobre. Se Deus é apático, não faz nada. Miqueias precisa dizer que essa testemunha deve ser notada. Essa testemunha sai do seu lugar. Essa testemunha desce. E essa testemunha anda pelos altos da terra. Vem uma acusação e essa testemunha é fidedigna, ela deve ser notada. Deus não pode deixar de ser notado do mundo. Ele sai do seu lugar santo, ele desce, ele anda pelos altos da terra. O Senhor contempla tudo aquilo que está acontecendo, por isso a sua mensagem é para os dois reinos, mas é também para todos os povos, é para a terra e para tudo o que nela há. Não se pode viver como se Deus não existisse, Ele deve ser notado. Meus irmãos e irmãs, queridos ouvintes pela internet, não haverá desculpas. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Essa é uma mensagem muito importante, porque tudo aquilo que vai ser descrito posteriormente deve ter como base essa ideia de um Deus que sai, desce e anda no meio do seu povo. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no Brasil, tudo que acontece no Distrito Federal, tudo que acontece em Planaltina DF, o Senhor está observando. Está observando não como uma divindade apática. Ele sai, desce e anda. Foi o que Martinho Lutero disse no século XVI. Todos os homens vivem coram Deo, diante da face de Deus, para serem condenados ou para serem justificados. O Senhor Deus está presente, Ele se faz presente. É como no Apocalipse, capítulo 1, verso 20. O cordeiro que anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros de ouro que representam as 7 igrejas. E quando Ele quer,
Ele remove os candeeiros, porque Ele está andando no meio. Ele está presente, o nosso Deus não é ausente. E o profeta então está nos anunciando sobre uma testemunha fidedigna. Em primeiro lugar, essa testemunha deve ser ouvida. Em segundo lugar, essa testemunha deve ser notada. Em terceiro e último lugar, essa testemunha deve ser temida. Versículo 4. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. O profeta Miqueias anuncia a sua mensagem com dramaticidade. Ele é contundente, ele é duro com as palavras. E ele diz então nesse momento que diante dessa testemunha fidedigna do Senhor soberano, do próprio Deus, Yahvé, cujo próprio nome do profeta diz quem é como Yahvé. Não há comparação. Não há quem seja como ele é. Porque ele, essa testemunha fidedigna, quando ele sai do seu santo templo, quando ele desce, quando ele anda pelos altos da terra, os montes se derretem, os vales se fendem. É como a cera diante do fogo. É como a água descendo para o precipício. Tudo foge da sua presença santa, augusta, incomparável. O profeta utiliza alguns elementos da natureza que simbolizam firmeza, mas diante dessa fidedigna testemunha, tudo isso, aquilo que é mais sólido para nós e firme, se desmancha diante dele. Essa testemunha não deve apenas ser ouvida, nem tampouco somente ser notada. Ela deve ser temida por todos. Ele não é qualquer testemunha. Ele é o próprio Deus. O profeta não faz uma abordagem sociológica. O profeta não faz uma abordagem política. O profeta não é um economista que vai dar o seu parecer sobre aquilo que acontece naquela região. Esses acontecimentos que aparecerão aqui narrados pelo livro não são acontecimentos aleatórios, que surgiram por causa de uma má política. É problema de ordem sociológica. Não é falta de perícia desse ou daquele estadista. O profeta vai fazer uma análise por trás da história. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de exploração? O que está por trás da pobreza? O que está por trás de violência? O que está por trás de corrupção? O que está por trás de falsa religiosidade? Pecado. Se é pecado, cuidado, porque vem aquele que saiu do seu santo lugar, desceu, está andando sobre os altos da terra, e diante dele, aquilo que é mais firme no mundo, treme na base. É isso que o profeta está dizendo. O profeta viu o Senhor, viu porque o Senhor lhe mostrou. É visão do Senhor para ele anunciar então para toda a terra. Meus amados irmãos e irmãs, o pecador ele não consegue discernir sozinho. Ele precisa da ajuda do Senhor. E é justamente isso que Deus está fazendo, dá uma visão ao profeta e incumbe esse profeta de entregá-la ao povo. Deus é o Senhor da história. Ele governa tudo, está no controle de tudo. E é Ele quem nos dá uma explicação sobre aquilo que está acontecendo aqui. E toda a criação
se dobra diante da grandeza, da soberania e do poderio do Senhor da história. Meus irmãos e irmãs, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, Miqueias traz um aviso de juízo para esse povo. Vem uma testemunha, e essa testemunha é fidedigna. Sua fidedignidade está no fato de ela ser a própria verdade, porque é o próprio Deus. Essa testemunha deve ser ouvida, notada e temida. Essa é uma mensagem de arrependimento para o mundo, para todos os povos, para toda a terra, para tudo que há na terra. A pergunta, meus irmãos, que nós fazemos, a pergunta que o pecador deve fazer é: quem pode contra essa testemunha? Quem poderá contestá-la? Quem pode encontrar um furo no seu argumento? Quem poderá notar alguma contradição no seu testemunho? Ninguém. Porque essa testemunha é fidedigna. Ela é fiel. É verdadeira. A acusação que Deus faz contra o homem, ninguém pode desmontar. Porque aquilo que Ele fala é verdade. Ele não erra. Ele é justo, justíssimo, claríssimo em seu testemunho. Quem é que pode contra esse Deus? Quem é que pode contra essa testemunha? A qual instância apelar? Não há. Não há. Ninguém pode. Qual é a saída? De nossa parte não há saída. Mas há uma saída, pastor? Há uma saída. Onde está essa saída, pastor? No próprio Deus. Ninguém poderia dar uma saída para nós a não ser o próprio Deus. E o que é que Ele fez? Ele mandou o seu único filho para morrer pelos seus, para assumir a culpa e dar aos seus uma declaração, realizar um ato judicial declaratório e dizer para o Pai, para o justo juiz: não há mais condenação sobre eles. Eu assumi. Eu paguei a dívida. Meus queridos irmãos e irmãs, foi o que Ele fez. Ele enviou Jesus para nos justificar. Caso contrário, não haveria chance alguma para nós. E Miqueias vai falar sobre isso também. Mas eu gostaria que você pensasse, você que nos acompanha pela internet, se você já procurou saída por tudo quanto foi lugar e não encontrou. Se você nessa noite está aqui, não sabe como escapar, a mensagem lhe chama ao arrependimento. Sozinho você não dá conta. Não adianta fazer coisas boas. Não adianta tentar ser bonzinho. Não adianta. A solução não está nada que esse mundo oferece. Não adianta. Tudo vai se derreter diante dele. Ninguém pode. Não adianta você se enganar. Não adianta você achar que é bonzinho. Não adianta. Não adianta mascarar, você engana um ou outro. Deus você não engana. Não adianta. Não há outra saída para o pecador. Essa testemunha que acusa o pecador é justa, justíssima, fidedignamente acusatória. Acusa com fidelidade, com justiça, não há como escapar. Ouça essa testemunha, note essa testemunha, tema essa testemunha e peça a ela mesma que tenha misericórdia de você. Não há quem apelar,
a não ser o próprio Deus. Você que está em casa, os irmãos que aqui se encontram, vamos orar. Curva a sua face. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. É bênção ouvir o Senhor. Que privilégio. O Senhor, ó Deus, tem nos permitido aprender a sua palavra. Nos abençoe ao longo desses estudos no livro do profeta Miqueias, palavra do Senhor para o nosso coração. Nos ajude a discernir a história, Senhor. A entendermos a partir de uma interpretação espiritual tudo aquilo que está acontecendo. Fale ao nosso coração, Senhor, abençoe o seu povo. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que não querem lhe ouvir. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que não ligam para o Senhor, que nem lhe notam. Tenha misericórdia daqueles que não temem o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós oramos pedindo que o Senhor transforme esses corações. Em o nome de Jesus. Aqueles nossos familiares, aqueles nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado, ó Deus, e que não têm ouvido o Senhor, não têm notado o Senhor e não têm temido o Senhor, tenha misericórdia deles, Pai. Nós oramos para que haja salvação, transformação, porque não há a quem recorrer, a não ser ao Senhor mesmo. Faça-os dobrarem-se diante do Senhor. É nossa oração. Abençoe sua igreja, continue nos animando na caminhada e nos instruindo no Evangelho da salvação. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.